Graça e paz para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te louvamos e te adoramos, ó Deus. Bendizemos o Senhor nessa noite, Pai, com todo o nosso coração, ó Deus. Exaltamos o teu santo nome, porque, ó Deus, nós temos muitos motivos, ó Deus, para podermos adorar o Senhor, para podermos nos alegrar na tua presença, Pai. Deus, para, ó Deus, render ao Senhor a nossa adoração, ó Deus, a nossa gratidão, ó Deus, o nosso louvor nessa noite, Pai. Por tudo que o Senhor, ó Deus, tem feito, Deus, por aquilo que o Senhor fez, ó Deus, porque nós sabemos que nós só estamos aqui porque o Senhor, aleluias, entregou a sua vida por amor das nossas vidas e nos concedeu essa oportunidade, aleluias, de vivermos, mas de vivermos além, aleluias, de vivermos uma eternidade contigo. E por isso, Deus, nós temos cada dia mais e mais motivos de engrandecermos o teu nome, motivos de adorarmos o teu nome. Aleluias, nessa noite, Senhor, receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós viemos aqui nesse lugar porque nós desejamos mais da tua presença, porque nós desejamos mais estarmos unidos em um só propósito, porque nós cremos que isso alegra o teu coração. E nessa noite nós queremos alegrar o teu coração com a nossa adoração, com a nossa oferta, Senhor. Receba nessa noite, aleluias, receba toda a nossa adoração, receba toda a nossa gratidão, receba todo o nosso louvor e todas as nossas ofertas, que elas subam como cheiro suave até as suas narinas e alegre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus. Em nosso favor.
na via dolorosa. Obrigada, Senhor. Ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Na via dolorosa, o Cristo caminhou, Ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Grande e poderoso é o nome do Senhor, aleluias. Aquele que se entregou por amor das nossas vidas, mas que vive e reina para sempre, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo renovo. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, esse é o sinal. O Senhor acrescentará, e os seus ramos sobre os muros correrão. Frutos abundantes brotarão sobre a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo. Ele vem com sua vida, trazendo. Vem com a tua vida nessa noite, Senhor. Oh, aleluia. Ele vem com sua vida, trazendo renovo.
acrescentará, e os teus ramos sobre os muros correrão, frutos abundantes brotarão sob a tua palavra. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ao cheiro das águas brotará um ramo novo, ele vem com sua vida, trazendo renovo. Ele é a água viva, aleluias. Ele é a própria fonte das águas, aleluias. Quem bebe dessas águas nunca mais terá sede, assim diz o Senhor. O que nós poderemos fazer se não corrermos, aleluias, para essa fonte? Corrermos desesperadamente, como aqueles que estão correndo risco de morte. Corrermos em direção, aleluias, à fonte das águas da vida. Oh, aleluias. E que nada venha nos impedir de alcançarmos. E que nada venha nos impedir, aleluias, de bebermos dessas águas nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Norte, chuva, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Serei no grande rio da vida, Claro como um cristal, vi a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. as nações Andarão a sua luz, e as portas jamais se fecharão.
dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Oh, aleluias! E quem pode nos garantir essas promessas, senão aquele, aleluias, que é o dono de todas as coisas? A palavra do Senhor diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. E quem é tão digno como o Senhor de prometer e cumprir todas as suas promessas? Oh, aleluias! Eu escolho acreditar nas tuas promessas, Senhor. Eu escolho esperar por elas. Porque eu sei, ó Deus, que quem prometeu é fiel para cumprir todas elas. Porque dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Dê a Ele nessa noite. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória,
para sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor João. Boa noite na graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. O capítulo 12 do Êxodo traz um relato da Páscoa, onde trata-se da instituição da primeira ceia, porque a Páscoa para os judeus era exatamente isso, uma ceia. Mas tudo isso tem um simbolismo. A ceia dos judeus, a Páscoa, ela aponta uma figura que aponta para o real. E Deus, nós sabemos que Ele enviou 10 pragas no Egito, no período em que Ele enviou Moisés como instrumento para libertar Israel da escravidão egípcia. E antes dele enviar a 10ª praga, ele deu uma ordem para Moisés, e Moisés passou para todo Israel, dizendo que era para sair para comemorar a Páscoa. E ele lhe disse quais os elementos seriam usados: um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, para comer assado, e toda a carne que sobrasse era para queimar. Para comer também pães asmos, são pães sem fermento, e ervas amargas. E o sangue daquele cordeiro era para colocar nos umbrais das portas, porque o anjo do Senhor ia passar meia-noite, e a casa que não tivesse o sinal do sangue, essa casa sofreria um dano terrível com a morte do seu primogênito, não somente nas residências, mas até no campo dos primogênitos animais. Moisés então foi lá e falou para o faraó: deixa o povo sair. Deixa o povo sair, porque o povo precisa sacrificar, o Senhor precisa comer a Páscoa. E com toda a intervenção de Deus, com toda a ação de Deus, o faraó querendo segurar o povo, mas não conseguiu. E antes da partida do povo, o povo conseguiu então ir até o deserto para celebrar a Páscoa. O cordeiro, ele teria que ser de 1 ano. Por que de 1 ano?
é a idade da inocência. E sem mácula, sem nenhum defeito. Porque esse cordeiro, ele era um antítipo do tipo, ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontava para o Cordeiro de Deus que pisou nessa terra, homem perfeito, que assumiu a forma de homem com perfeição. Aí eu fico a pensar, Jesus, que foi representado por aquele cordeiro desde lá no Egito, ele se manifestou na plenitude dos tempos, assumindo a forma humana como um homem, mas perfeito. Jesus nunca teve um resfriado, uma febre, não sentiu nada, porque ele veio homem perfeito. E assim, foi uma ordem para que os judeus, depois de libertos, depois de estabelecido em sua pátria, celebrasse a Páscoa em memória, para lembrar, para recordar o tempo que estiveram escravizados e da grande libertação que recebeu pelas mãos do Senhor. E a ceia dos judeus, quando nós olhamos a ceia dos judeus para a nossa ceia, que nós chamamos de ceia do Senhor, ela é diferente, mas o resultado é o mesmo, que ela aponta para o real. Mas os judeus até hoje não receberam o Messias como seu Salvador, porque não o reconheceram, mas eles até hoje celebram a Páscoa, lembrando todo o sofrimento da escravidão e trazendo também uma esperança. Como que é isso? Depois dessa passagem, porque a ceia, ela simboliza exatamente isso, a passagem para os judeus é a passagem da escravidão para a libertação. Para nós, ela simboliza a passagem da morte para a vida, porque Jesus Cristo, ele morreu a nossa morte e ressuscitou para nós vivermos a sua vida e vida eterna. Essa é a passagem para a igreja, da morte para a vida eterna, simbolizada em Cristo Jesus. E até hoje os judeus comemoram a Páscoa, lembrando na Páscoa dos judeus, que às vezes coincide com a mesma ocasião dessa que nós estamos vivendo, nem sempre, porque ela é de acordo com o ciclo da lua e do sol. O calendário judaico é diferente do nosso. Nosso calendário é um calendário gregoriano que começa no mês de janeiro. Janeiro é o primeiro mês do nosso ano. Mas para os judeus o primeiro mês é o mês de Nissan, que fica entre abril e maio, no finalzinho, abril e março, no finalzinho de abril para o início de março. Ali se dá o primeiro ano, o primeiro mês para o ano dos judeus. E eles, na Páscoa, é uma comemoração diferente, porque a Páscoa dos judeus é um jantar que começa logo após o pôr do sol, no dia 14 do mês de Nissan, na mesma data que aconteceu na primeira Páscoa, antes de ser enviada no Egito a primeira praga. Então, eles comem a ceia.
é servido um osso com carne tostada, simbolizando o Cordeiro de Deus. Eles comem pães asmos, da mesma forma que comeram quando estava prestes a sair do Egito. Eles comem ervas amargas, assim como comeram, que é para lembrar os dias de amargura que eles viveram na terra da escravidão. E come uma pasta feita de maçã, uva e nozes, lembrando o material, a argamassa que eles usavam para construir os tijolos do Egito. E nessa refeição também tem um elemento que para eles simboliza a esperança, que é o ovo cozido, trazendo para ele a esperança da reconstrução do templo de Salomão. O maior sonho dos judeus é reconstruir o templo. Para quê? Para sacrificar, porque sem templo não se oferece sacrifício. No nosso caso, nós não precisamos de um templo de alvenaria, porque nós não somos judeus, apesar da nossa religião ser cristã judaica, mas não somos judeus. Então nós não precisamos de um templo feito de alvenaria para oferecer sacrifício, porque nós somos o templo, nós somos os sacerdotes e nós mesmos somos a vítima que nós oferecemos todos os dias como sacrifício vivo e agradável ao Senhor nosso Deus. Jesus, na sua última ceia aqui, está registrado nos todos os 4 evangelhos, essa passagem de Jesus, mas eu posso citar uma aqui que vem na minha memória, que está no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, quando Jesus chamou os seus discípulos e disse: ide a um certo lugar, preparar, arrumar um lugar para o preparativo da Páscoa. Lá vocês irão encontrar um homem com um canto. Quando vê esse homem com um canto, diz: olha, o nosso mestre perguntou onde será preparada a Páscoa. E aquele moço levou, como Jesus havia falado para ele, a uma sala muito grande, que é nomeada como cenáculo. Existia muito esse tipo de sala lá em Israel, não em todas as casas, mas nas casas de pessoas de uma condição financeira mais elevada, tinha essa sala enorme chamada cenáculo, e ali foi preparada a ceia do Senhor. E quando você vê no texto, quando é narrado que quando Jesus falava do traidor, em que os apóstolos ficaram se perguntando entre eles: quem é? E Jesus falava: é o que mete a mão no prato. E quem metia a mão no prato naquele momento era Judas Iscariotes. E quando Jesus fala aquele que mete a mão no prato, prato serve para quê? Para colocar comida para cá. Então Jesus, ele estava com uma mesa farta. Não era apenas o pão e o vinho, que é o suco da uva. Precisamos entender isso, porque na ceia dos judeus até hoje é servido também o vinho, mas não é o vinho fermentado como muitos pensam. É um vinho sem álcool, é o suco da vide. É oferecido até hoje nessa ceia da Páscoa dos judeus. É até bom frisar aqui essa parte, que tem até crente que usa a passagem do vinho, usando lá de Jesus no casamento, para beber vinho. Só que aquele vinho que Jesus, a água que ele transformou em vinho para servir o povo, não tinha álcool. É um vinho sem fermento. Não havia álcool naquele vinho.
Jesus demonstra isso na sua ceia. Pões asas, um osso com carne tostada, ervas amargas, pastos de maçã, uva e nozes, tudo simbolizando e memorizando, trazendo a memória. Olha só, quando eu trago em minha memória o meu passado, aquilo que eu não gostei de viver, eu vivi porque aconteceu, mas eu não gostei, que para mim foi um sofrimento, trouxe aflição para a minha vida, e quando eu aceitei Jesus como Salvador, aquilo me trouxe um alívio, e quando eu lembro daquilo que eu vivi, isso vai me fortalecer para eu jamais abandonar a Jesus. Por isso que Deus mandou, ordenou, para que os judeus fizessem isso todos os anos, no mês de Missão, para recordar. Porque quando eu recordo do meu sofrimento e do meu alívio, da minha libertação, eu lembro do meu Deus, do poder do meu Deus, do efeito que o poder de Deus surtiu e continua surtindo na minha vida. Essa passagem, ela é fundamental para todos os seres humanos. Nós não precisamos celebrar a Páscoa, que é a ceia do Senhor, com carne, porque isso já se cumpriu, com massa de maçã, uva e noz, porque nós não tivemos no Egito. Não precisamos. Nós não precisamos comemorar com um jantar. Até podemos, mas não digo no sentido religioso. Nós podemos em família, vamos comemorar a Páscoa, vamos fazer um jantar em família, mas não no sentido religioso como um memorial. É uma coisa de família. Essa é a diferença que existe. Mas a Páscoa no sentido religioso, em que nós comemoramos como igreja, ela é diferente. Ela estava também dentro daquele contexto dos judeus, está até hoje, mas para nós é só essa parte que nós vamos falar agora, que nós estamos acostumados, que é o pão, porque ali os judeus partiam o pão, tinha um pão grande, eles partiam o pão, o pedaço menor, repartia ali entre a família, cada um comia um pedaço, o pedaço maior escondia. Porque a Páscoa era uma festa de comemoração e não de tristeza, de alegria. Aí colocava as crianças para procurar aquele pão, aquela parte que estava escondida. Aí imagina a criançada atrás daquele pão, como que não era a situação. E a criança que achasse aquele pão ganhava um prêmio. Então era uma festa de alegria e não de tristeza. A Páscoa, ela começa com a morte. Ela começa com a morte de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E ela se conclui com a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Essa é a nossa Páscoa. E o nosso Cordeiro, que morreu por nós, para nos libertar do pecado e para a vida, para nós fazermos essa passagem, essa é a nossa Páscoa. Ele continua conosco aqui em nosso meio, porque assim nós cremos, é assim que nós temos caminhado, crendo que Ele está conosco e que tudo que foi feito não seria feito sem Ele. Tudo foi feito com Ele, por causa dele e por Ele.
Então nós acreditamos nisso, e essa é a verdade bíblica. Não existe uma outra verdade. Ele vive em nosso meio. E nós vemos que nós temos sempre contado essa história. Uma história que é real. Nas nossas ceias, que é a nossa Páscoa, nós sempre trazemos o texto bíblico que fala, onde o apóstolo Paulo, ele traz a experiência dele, uma instrução para a igreja, quando ele fala que ele não foi a Jerusalém aprender com nenhum dos apóstolos. Ele diz: eu recebi do Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice. Então ele está dizendo quais são os elementos que nós devemos usar como simbolismo dessa Páscoa, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo Jesus. E nessa ceia há até hoje para os judeus um livro chamado Agadá, e nesse livro ali é um livro que está escrito toda a história de Israel no cativeiro egípcio, e conta a história da libertação, como aconteceu, como que eles chegaram, como que eles passaram da escravidão para a liberdade, como que foi a trajetória no deserto, os milagres que Deus operou, a proteção de Deus, o agir de Deus, conta tudo para as crianças, para que nenhum judeu fique sem ter o conhecimento do poder de Deus, do que Deus fez em favor da nação de Israel. E quando nós contamos, é para que venha fixar na mente, venha ficar gravado na memória de cada um, que Jesus morreu, sendo inocente, sem culpa, mas morreu pelos culpados que somos nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nós vivermos a sua vida. E quando nós falamos isso, seguindo a orientação bíblica, orientação que o apóstolo Paulo nos dá, ele diz que quando nós comemos a ceia, nós fazemos isso em memória de Cristo. E diz que é para que nós anunciemos a morte de Jesus. É para fazer um anúncio da morte de Jesus, a importância da morte de Jesus. A morte de Jesus que causou uma tristeza naquele momento para Maria, para os seus discípulos, para as pessoas do convívio dele, mais próxima dele, trouxe uma tristeza tremenda. Mas no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele trouxe uma alegria. Para quem que ele trouxe alegria? Ele levou alegria lá para os sacerdotes, levou alegria lá para o Sinédrio. Ele levou alegria para a multidão que pediu para libertar Barrabás e crucificá-lo? Não. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo é claro em dizer que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu a seus 12 e depois para cerca de mais de 500 irmãos. Ele ressuscitou e apareceu para os crentes nele, para aqueles que acreditaram até o final. A alegria da ressurreição de Cristo, ela não é para o mundo. A alegria da ressurreição de Cristo é para todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe o Ministério Ramo Novo.
o que tiver ao meu alcance e doar de corpo e alma toda minha adoração. El Shaddai, Elohim Adonai, toda glória seja dada ao Senhor. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai, toda glória seja dada ao Senhor. Que morreu por mim na cruz, fez tudo isso por amor, subiu aos céus e agora está À direita do Senhor. onde vem o meu socorro vem de Deus. É o único que pode me ajudar. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai, toda glória seja dada ao Senhor. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai, toda glória seja dada ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, meu nome é sacrosanto do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos a Deus pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu nessa noite para nós irmos aqui. Obrigado a Deus por esse milagre de termos conseguido sair de nossas casas, do nosso conforto, para virmos aqui. Obrigado, Deus. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha enviar os seus anjos para ministrar em favor de cada um, segundo a necessidade que se faz presente. Que todos venham ser rica e poderosamente abençoados. E que tenha um final de noite de bênção, de paz, que haja alegria, harmonia em cada lar aqui apresentado nessa noite. Ó Deus, e que a semana que começou no dia dessa noite seja uma semana de bênção, uma semana de paz, que os projetos venham se realizar, porque o Senhor é um Deus de realizações, o Senhor é um Deus de vitória, e assim, ó Deus, nós já te agradecemos pela vitória, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém e amém.